O Sasuke simplesmente humilhou o Gaara. No primeiro round do exame Chunin, o Gaara nem clicou. Porém, no segundo round, na floresta, o Sasuke até resistiu, mas não teve jeito. O negócio apertou pro lado dele e o Jinchuriki levou a melhor. Porém, até aí ficou empatado, com uma vitória para cada um. Mas e se fosse o Gaara e o Sasuke do final de Naruto clássico? O Gaara apresentou novos jutsus e o Sasuke dominou a marca da maldição. E aí, com essas versões, quem levaria a melhor? Já deixa aqui embaixo nos comentários quem você acha que ganha e o porquê. Lembrando que os dois evoluíram bastante. Versões utilizadas. Eu já meio que dei spoiler, mas as versões utilizadas serão o Sasuke da luta do Vale do Fim, com a marca da maldição, e o Gaara da mesma fase que lutou contra o Kimimaro. E bora relembrar as principais habilidades e novidades de cada um, começando pelo Sasuke. O Sasuke desde sempre foi considerado um prodígio e sempre teve um taijutsu muito bom. Porém, ele só veio entrar no ranking dos caras apelões após copiar o taijutsu do Motherfucker Rockin' Lee. Enquanto o Lee demorou um ano para atingir essa velocidade absurda, o Sasuke demorou menos de um mês. E sim, menos de um mês. Até porque nesse meio tempo o Sasuke não só dominou o taijutsu do Lee e a sua velocidade, mas também teve que aprender do zero a técnica que seria o seu poder principal, o Chidori. Então sim, o nível de poder do Sasuke subiu de uma forma absurda nesse curto período de tempo, e mostrando em parte o porquê do clã Uchiha ser tão badalado. Na época teve gente que foi ao exame Chunin simplesmente para ver o Uchiha, com direito à revolta da torcida e tudo pelo atraso do Sasuke. Mas enfim, só com esse nível de poder a gente viu que não era o bastante para vencer o Gaara transformado. Porém o Sasuke, considerado no vídeo de hoje, conseguiu dominar a marca da maldição, a ponto de conseguir ativar e desativar a marca na hora que bem entendesse. As dores e os riscos também foram completamente minimizados. O Sasuke ainda corria riscos? Sim, porém todos calculados e sob o seu controle. Nessa versão, o Sasuke ganha um aumento de poder absurdo. A força do Sasuke era tão grande que ele conseguia sair de um ponto onde ele estava deitado e ainda assim levantar o Naruto na marra. Vale lembrar que o Sasuke anterior no máximo se nivelava a força do Naruto base. Podia ser um pouco menos ou um pouco mais, porém era assim o mesmo nível. Já que o Sasuke conseguiu dar um soco tão forte no Naruto que o arremessou para muito longe. O próprio Naruto fica abismado com a diferença de poder. Dessa forma, o Sasuke até mesmo pode chegar no nível 2 da marca da maldição e tendo a sua aparência completamente alterada. Nessa forma, o Sasuke ganha asas e consequentemente a habilidade de voar, e até consegue fazer um Chidori negro com o boost do Senjutsu da marca da maldição, além de também ter despertado o Sharingan de 3 Tomoes e aumentado drasticamente o seu poder de antecipação. Já o Gaara dessa fase mostrou que estava muito mais controlado do que antes. Esse Gaara chegou mostrando várias habilidades novas, e creio que a mais marcante de todas seja o Tsunami de areia. Na moral, essa técnica é absurdamente forte, pois ela se forma muito rápido e toma um grande espaço do campo de batalha, fazendo com que seja praticamente impossível do inimigo desviar. O Kimimaro só sobreviveu devido à sua Kekkei Genkai rara, porém não é qualquer um que conseguiria sair vivo depois de receber esse ataque que muda totalmente o campo de batalha. Além disso, o Gaara consegue usar um enterro de areia gigante, fazendo toda essa grande areia se comprimir e esmagar completamente o alvo, que já estava soterrado. É um jutsu absurdo, além de que o Gaara ainda conta com a sua defesa absoluta, composta pela areia que o defende automaticamente e também a sua armadura de areia. O Gaara ainda mantém o seu estilo de ficar parado enquanto persegue seus inimigos com areia, porém aqui ele já havia aprendido um truque novo, que no caso era atrair a atenção inimiga para o alto com a chuva de areia, mas quando na verdade o verdadeiro ataque vinha do solo, para prender o inimigo com a areia que sai debaixo dos pés e assim conseguindo aplicar o enterro de areia padrão. Mas não para por aí, o Gaara consegue criar uma areia movediça com profundidade de 200 metros. E na moral, o cara já seria oprimido só com a pressão normal dessa profundidade, e também sem respirar. Mas calma que ainda não acabou, o Gaara mostrou uma defesa ainda mais poderosa do que antes, que é a defesa absoluta, o escudo de Shukaku. Um escudo massivamente resistente e que até mesmo conseguiu fazer com que o osso mais forte do Kimimaro fosse destruído ao confrontar essa defesa. E meu parceiro, só antes da gente continuar, eu queria fazer um pedido a quem gosta do vídeo, e que é pra você deixar aquele like poderoso, assim como o Tsunami de areia do Gaara, porque sério, muita gente assiste o vídeo, mas não deixa o gostei, e por isso o YouTube para de entregar o vídeo. Então se você estiver gostando, deixa um like pra continuar recebendo os vídeos. Ah, Geek, mas eu não gostei. Então deixa um comentário, eu não gostei por isso e por aquilo, que a gente vai ver o que você não gostou e vai tentar melhorar. Mas enfim, esse era o recado de hoje e bora continuar a análise.
E beleza, habilidades principais relembradas. Agora vejamos como seria esse combate de Sasuke versus Gaara. E bem, esses dois já se enfrentaram antes, então cada um tem noção do que funciona contra o outro. Sendo assim, o mais provável seria o Gaara ficar alerta com a sua areia, enquanto ataca o Sasuke e tentando o capturar. Já o Sasuke com certeza ativaria o seu Sharingan de 3 Tomoes e iria desviar dos ataques do Gaara. Vale mencionar que desde antes que a areia do Gaara já passava mal com a velocidade do Sasuke. E agora que o Sasuke tinha o Sharingan com antecipação ainda maior, aí que a areia não conseguiria pegar o Sasuke mesmo. Em outras palavras, o Sasuke não teria dificuldade em se aproximar do Gaara, assim como da última vez, e encher ele de porrada. E assim como da primeira vez, a areia do Gaara iria cumprir o seu papel e diminuir a maior parte dos danos. Porém, isso por si só não iria impedir o Sasuke de descer a porrada. Porém, ainda é um fato que só na porrada bruta o Sasuke não conseguiria finalizar o Gaara. Simplesmente não dá. A força do Sasuke aumentou consideravelmente, porém o Gaara já tinha provado que aguenta muita porrada. E isso ficou claro contra o Rock Lee. Então não seria o Sasuke que ia conseguir deitar o Gaara no soco. Já os jutsus de shurikens do Sasuke seriam inúteis, nenhum deles tem velocidade suficiente para passar da defesa do Gaara. Jutsus de fogo nunca mostraram ter grande eficiência contra a areia do Gaara. Se a gente for pegar a luta contra o Naruto no Vale do Fim, o Sasuke também não conseguiu muita coisa com jutsu de fogo, então também dá pra cravar que sim, o Gaara iria se defender dos ataques de fogo com relativa tranquilidade. Por outro lado, defesas especiais como o escudo de Shukaku seriam inúteis contra o Sasuke. E por quê? Simples, o Sasuke pode só desviar pelo lado e continuar atacando o Gaara diretamente. O escudo de Shukaku só foi útil contra o Kimimaro porque ele já estava com um de seus ossos principais presos e ele não quis abrir mão dele, literalmente falando, ele não quis soltar o osso. Então ele usou o seu outro osso para destruir a defesa do Gaara e tirar sua espécie de espada feita com a coluna vertebral. Mas o Kimimaro tinha a opção de só ter largado a coluna espinhal e atacado o próprio Gaara diretamente. Porém ele caiu na tolice de ego de disputar quem tinha a melhor técnica e levou a pior, pois o osso mais forte dele não foi páreo para a resistência da defesa absoluta escudo de Shukaku. Porém, o Sasuke não tem o porquê atacar essa defesa, ele pode ir diretamente ao Gaara, então a probabilidade do Gaara usar essa defesa é baixa, se bem que também não fazia sentido usar contra o Kimimaro, e ele usou, mas enfim, contra o Sasuke não seria útil, ele não tem por que mirar o Chidori ou qualquer outro ataque no escudo, se ele pode mirar no próprio Gaara. Você provavelmente também deve estar estranhando o fato do Sasuke conseguir desviar da areia do Gaara com tanta facilidade, né? Porém, eis o ponto. Quando o Gaara aparece, o Rock Lee faz questão de dar ênfase no aumento de poder do Gaara. Porém, o Rock Lee fala isso exatamente depois de ver o estrago que o Gaara agora era capaz de fazer com a sua areia, usando o tsunami de areia. Então, quando Lee fala que o Gaara ficou mais forte, ele claramente está se referindo às novas habilidades que o Gaara mostrou. Mas em nenhum momento é ressaltado aumento de velocidade da areia, além de que os feitos do Gaara também mostram o mesmo. Ele até pressiona o Kimimaro, mas não consegue o pegar com facilidade, tanto que ele usa um jutsu de larga escala para compensar isso, ou quando ele distrai o Kimimaro chamando sua atenção para o alto e o prender por baixo. Todas essas são artimanhas para compensar a falta de velocidade da areia e compensar de outras formas. Ou seja, o Gaara ficou sim mais forte por obter novos jutsus, mas a sua areia ainda tinha a mesma velocidade. Então qualquer um desses ataques seria inúteis no Sasuke base. Ele nem sequer iria precisar apelar para a marca da maldição. Já no quesito de distrair o Sasuke para tentar o prender, não daria certo, porque o Sasuke que estamos considerando é o Sasuke com Sharingan de 3 Tomoes, e que tem um poder de antecipação fora do comum, e uma habilidade analítica ainda maior. Em outras palavras, o Sasuke conseguiria perceber com facilidade as intenções do Gaara ao mandar a areia para o subsolo. No mínimo, o Sasuke ficaria alerta, coisa que o Kimimaro nem sequer notou por não ter um dojutsu como o Sharingan. Mas e o tsunami de areia? Contra isso, o Sasuke iria de base, correto? Errado. Como a gente viu, o tsunami de areia se forma bem rápido e cobre sim uma grande área, tornando uma defesa ou fuga quase impossível. Porém, existem exceções, e uma delas é para quem voa. Não importa o tamanho da onda, o Sasuke só precisa voar um pouco mais alto. E sim, o Sasuke já voa desde sua primeira transformação. Então, se o Gaara usasse essa técnica, ele só iria gastar chakra à toa, pois o Sasuke pode sair do raio de alcance voando. Contra o poço movediço é a mesma coisa. Na hora que a areia começou a ficar fofa, era só o Sasuke sair do alcance voando. Então as principais técnicas do Gaara dessa época eram inúteis no Sasuke. Já o Sasuke pode sim vencer o Gaara na forma base, só com velocidade e Chidori, assim como ele fez da primeira vez. Eu sei que isso pode chocar muita gente, mas na verdade não é difícil de entender. A luta do Sasuke vs Gaara na arena foi um passeio pro Sasuke.
O Sasuke bateu tanto que quis e finalizou com o Chidori. O Gaara não teve a menor chance. E esse Gaara considerado até aprendeu jutsus novos, mas a velocidade da areia é a mesma. Já o Sasuke consegue cauterar todos os novos ataques voando, ou simplesmente com a sua velocidade na forma base, que já era superior à da areia. Além de que esse Sasuke tem um poder de antecipação surreal. Na forma base, mesmo sendo mais lento, ele estava conseguindo desviar de todos os ataques do Naruto com o chakra da Kyuubi, e até mesmo conseguiu desviar dos ataques do Naruto com manto nível 1. Só não desviou do ataque involuntário do manto, mas enfim, velocidade superior e antecipação superior é a combinação perfeita para o Sasuke acabar com a luta logo no início, usando um Chidori que o Gaara não tinha como defender e nem como reagir. Então o Sasuke nem sequer precisa dos poderes da marca da maldição, a não ser na hora de voar. E para quem tem dúvidas de como o Sasuke se sairia caso o Gaara usasse o poder do Shukaku, adivinha, dessa vez o Sasuke venceria. Caso o Gaara usasse essa forma aqui, o Sasuke só teria que acertar o outro lado que não estivesse protegido pela areia. Lembrando que o poder de antecipação do Sasuke agora era massivamente superior, então escolher o local que ele iria acertar era o básico. Mesmo assim, tá difícil? Ativa a marca da maldição e aumenta a velocidade. E se por algum milagre o Gaara conseguir ativar essa forma aqui, usa o Chidori negro com Senjutsu e só do mesmo jeito. Até porque esse Chidori bateu de frente contra o Rasengan abonado com manto Biju nível 1 do Naruto, então é a medida perfeita. Só que com o diferencial que a areia do Gaara sempre mostrou fraqueza ao Raiton, diferente do Rasengan que teoricamente é um jutsu mais forte. Então mesmo dessa forma, o Gaara ainda perde. Se por algum milagre ainda maior, o Sasuke não eliminou o Gaara na sua forma base e deixou o Gaara ativar a transformação do Shukaku e até dormir, agora o Sasuke perde, né? Não, ele não perde. Ele só teria que voar até lá e acertar o Chidori no Gaara, ou só dar um socão como o Naruto fez. Ah, mas como o Sasuke saberia disso? Você esqueceu que o Sasuke assistiu a luta de camarote e viu tudo? E sim, amigão, o Sasuke no final do clássico estava muito quebrado e poderia ganhar até mesmo se o Gaara usasse o Shukaku. Lembrando que se você escutou tudo isso aqui e pensou que seria uma luta só, se enganou. Eu só respondi algumas possibilidades, caso fosse versões alternativas para vocês terem uma noção de como o Sasuke poderia lidar. Porém, como eu já disse, o mais provável é que o Sasuke já vença o Gaara na forma base, assim como ele fez no exame Chunin. Nem daria tempo dele ativar tudo isso, e principalmente porque o Sasuke só precisa de Sharingan com antecipação e de velocidade normal dele, sem o selo amaldiçoado. Em outras palavras, o Sasuke teria um custo mínimo de chakra. Já o Gaara teria que usar jutsus poderosos para se manter na luta, então as chances do Sasuke vencer são bem grandes. E por isso o vencedor de hoje é Sasuke Uchiha. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!